questão da Petrobras para o cargo de administrador aplicado pela Sesgran-Rio no ano de 2014. O enunciado da questão trata: as empresas lidam diariamente com diversas pessoas, empregados, clientes, fornecedores e diversos atores que, de alguma forma, mantêm contato com a empresa. Algum desses atores tem maior interação com a empresa, como é o caso dos empregados. Em algumas ocasiões, esse relacionamento passa por situações difíceis, que interferem no desempenho do empregado, o que afeta também o desempenho da organização. Quando algum dos empregados passa por situações que afetam seu desempenho, o gestor deve: letra A. Agir com defensividade e resistência porque problemas pessoais não podem afetar o desempenho profissional. Letra B. Procurar as razões pessoais dos problemas que estão interferindo no desempenho do empregado e atuar diretamente para eliminá-los. Letra C. Ser tolerante com o empregado e tratá-lo de forma diferenciada, porque todos, em algum momento, também passarão por problemas. Letra D. Fazer o empregado identificar o problema e juntos desenvolverem um plano de ação para corrigi-lo. Letra E. Permitir que o empregado solucione os problemas no tempo que achar adequado, sem pressioná-lo e sem estabelecer prazo para isso. A resposta correta é a letra D. Vamos entender um pouquinho melhor por que essa questão está correta. A gestão de pessoas tem a percepção de que os seres humanos são complexos, imprevisíveis, são vistos como parceiros e como pessoas, não mais como recursos, como na administração de recursos humanos, e nem sem preocupação nenhuma com as pessoas, como nas relações industriais. Partindo desse pressuposto, digamos que o gestor tenha um bom funcionário, porém por motivos pessoais, este esteja apresentando baixo desempenho momentâneo. Cabe ao gestor definir qual é o tipo de funcionário que possui e auxiliá-lo na identificação do problema e, assim, desenvolver um plano de ação para corrigi-lo. Então, o gestor tem papel de líder dentro da organização. Ele deve orientar, deve motivar, deve coordenar, deve orientar o seu funcionário, o seu profissional. Então, numa situação de problema, numa situação onde o funcionário, o colaborador, apresenta menos produtividade, o que ele deve fazer, a orientação que é dada pela gestão de pessoas, é que ele chegue junto ao seu funcionário, ao seu colaborador e entenda o porquê a situação que está acontecendo. Então, ele vai fazer uma análise, olha, o que levou o meu funcionário a agir dessa forma, né? Ou por que ele está menos produtivo, é algum problema familiar, é algum problema pessoal, é uma desmotivação que está sendo ocasionada pela gestão da organização. Então, ele vai procurar entender. Porque hoje a gestão de pessoas ela é vista como essencial para toda a organização. Antigamente, até um certo tempo atrás, a gestão de pessoas ela tinha um papel mecanicista, totalmente voltado à parte mais mecânica da organização, né? Então, a gestão de pessoas somente fazia parte de departamento pessoal, né? Admissão, demissão e folha de pagamento. Hoje, ela tem um papel muito mais amplo, que a gente pode verificar aqui na frente. Ou seja, ela tem uma atuação muito grande dentro da organização e isso demonstra a importância que ela tem. Então, antigamente, né, na época, principalmente quando surgiu a Revolução Industrial, as organizações, as empresas, elas tinham uma visão mais de lucro, né? Muito mais voltada para a questão financeira. Hoje ela está muito mais voltada para a questão comportamental. Então, hoje o maior patrimônio de uma organização não é mais os imóveis, não são mais o capital, e sim as pessoas, porque elas que fazem um diferencial dentro de uma organização. Então, aqui a gente consegue contextualizar como é importante o papel da gestão de pessoas, né? Ela está à frente da documentação legal, regulamentos, ou seja, ainda tem o papel da burocracia, né? Ela ainda faz essa função, mas a gente vê também que ela tem um papel, uma função muito mais ampla, né? Muito mais estratégica, voltada ao plano de cargos e salários, política de benefícios, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, desenvolvimento de competências e plano de sucessão. Então, a gestão por competências ela não está somente restrita àquele papel somente operacional, mas ela está muito mais ligada à questão estratégica. Isso a gente pode avaliar também no contexto atual que a gente verifica nos dias de hoje, né? Hoje,
os profissionais, as pessoas, elas estão indo em busca das organizações. E aí a gente vê esse contexto anterior e o contexto atual. Então, no contexto anterior, a atração e retenção dos profissionais, ela acontecia via modelos de mercado, né? Benefícios e cargos, ou seja, as empresas atraíam os profissionais, as pessoas, por meio de oferecer um salário adequado, um benefício a mais, de repente um vale alimentação, um vale transporte, um cargo de chefia, um cargo de liderança. E aí, nesse caso, as empresas que escolhiam os talentos. No contexto atual, a gente vê uma revolução acontecendo, uma diferenciação. Ou seja, hoje a gente está trabalhando com o EVP, ou seja, o Employee Value Proposition. O que significa isso? As pessoas estão buscando as organizações, mas as organizações estão buscando os profissionais também. Então, hoje, os profissionais eles não se satisfazem apenas com o que a gente diz que é o básico, ou então com o que faz parte da legislação, né? Hoje, o profissional ele quer algo a mais. Ele quer um plano de carreira, ele quer desafios, ele quer treinamento, ele quer oportunidades de crescimento dentro da organização. Então, hoje a gente vê que o contexto atual é onde os talentos acabam escolhendo as empresas. Então, a partir dessa ótica, dessa evolução, dessa modificação que está acontecendo no contexto de gestão de pessoas, os gestores, a organização como um todo, ela tem que estar dentro desse contexto para que ela possa se modificar conforme, porque senão ela vai ficar para trás. Então, consequentemente, a resposta correta é a letra D, porque o gestor ele tem que fazer um papel de líder, visando que a transformação é constante.